É o meu terceiro ano. Vamos mais para o encontro aí? Então, vamos lá. Gente, olha só. Hoje, né, nós vamos aí continuar falando sobre a questão dos conflitos do Oriente Médio. Então, o conteúdo de hoje trata do módulo 19, do caderno 4. É só vocês acessarem lá no site, né, do PH, que vocês vão ter acesso a esse material. Não precisa de entrar em estresse. Então, nós vamos continuar estudando aí sobre os conflitos do Oriente Médio. Vamos lá, gente? Dentro desses conflitos, bem, né, começamos então aí falando sobre o Irã e Iraque, dos anos 60 e 70, que passou por ditaduras e milagres econômicos, esses três países. Temos aí a questão da barganha do petróleo por proteção, que o Kuwait, né, acabou fazendo esta barganha com os países ocidentais. E a questão de uma revolução iraniana em 79, referente aos regimes dos ayatolás, né, que se deu aí em 1979. Bem, pouco antes aí do início do conflito daqui, ó, de 1979, vamos começar por aqui, tá? Ai, professora, a senhora é doida, começou de baixo para cima? Vamos lá. Vocês vão ver que é um vai e vem que endoidece todo mundo, né? O Irã, ele atravessou uma enorme transformação política, conhecida como Revolução Islâmica, tá? Quando as organizações religiosas associadas a partidos esquerdistas contrataram com apoio popular para derrubar o regime pró-Ocidente, tá? Do Shah, que esse Shah, gente, é um título dado aos monarcas, era um título dado aos monarcas persas, por isso que a gente diz Shah, tá? Então, esse Shah Reza, que é o nome lá do cara, instaurando um Estado teocrático islâmico e de oposição à presença política dos países ocidentais, né, e também de Israel, a maioria da população iraniana, presta atenção, teve um regime inaugurado aí pelo Ayatollah, né, no caso, né, Khomeini, tinha uma orientação religiosa xiita, ou seja, uma divisão do Islã. Essa questão de xiitas e sunitas é uma divisão que o Islã tem, que abrange cerca de 10% da população islâmica do mundo, tá? Mas que são a maioria no Irã e no Iraque e Bahrein, tá? Já o Iraque, ainda no final dos anos 60, por isso que eu falei, olha só, né? Criou o governo de cunho nacionalista, ó, através de quê? Do partido do Baath, tá? Que teve na figura de Saddam Hussein, esse conhecido por todos, um dos seus principais representantes. Nesse período, Saddam ele foi vice-presidente do país, do período que se deu, olha só, desse período aqui, de 1968 até 1979, ou seja, percorreu aí a década de 70. Quando ele assume a presidência do país, Saddam, tá, gente? O regime de Saddam pertencia à seita sunita. Lembra quando eu falei lá no início, aqui, da teoria xiita? Então, né? E o que ele fez? A maioria, né, impôs restrições à maioria da população, que era o que, gente? Xiita. Aí essa aí sofreu uma repressão, confisco de terras, ou seja, olha aí o regime de ditaduras, né? E limitações para práticas religiosas. Nesse mesmo tempo, os curdos, que é outra etnia, tá? Pensa bem, existia na região, mas também tiveram que se submeter também a esse regime ditatorial, tá? Naquele momento, então, o Iraque quanto o Irã, eles detinham, na verdade, uma sociedade que contava com os ganhos de uma década de crescimento econômico, por isso o milagre econômico, tá legal? E era pautado o quê, gente? Na produção de quê? De qual produto? Petróleo. Todo mundo sabe, aí não precisa de falar, tá? E além daquela questão do grande poder militar que apresentavam, né, tinha esse enorme poder bélico. Então, esse crescimento econômico e social, né, acabou contribuindo aí para a manutenção desse poder bélico. Então, o presidente iraquiano, quem era o presidente iraquiano? Saddam Hussein, tá? Realizou
diversos progressos significativos para aquela região, ou seja, para aquele Estado iraquiano, porque ele acreditava que a nova liderança do Irã revolucionário, xiita, não pode esquecer disso, ameaçava o equilíbrio do Iraque e seu governo sunita. Então, Saddam, sunita, beleza? Explorando aí as suas vulnerabilidades estratégicas do Iraque. Né? Aí você tem aí a questão, por exemplo, do Golfo Pérsico. Olha aí já o babado que de confusão e gritaria, tá? Aí nós vamos falar sobre a guerra do Irã e Iraque, que se deu no período aí de 1980 e 80, até 1988, né? Foi um conflito militar travado entre o Irã e o Iraque. Claro, né? Guerra do Irã e do Iraque. Esse resultado foi de disputas políticas e territoriais entre ambos esses países. Então, foi uma questão política e territorial. Isso eu quero deixar bem claro para você. Tá legal? A guerra começa quando os iraquianos, presta atenção, invadem o território iraniano. Quando? Em 1980, tá? Aí Saddam, que era o ditador do Iraque, tem que falar bem devagar, gente, senão confunde mesmo, esperava que o Irã, né, pós-revolução, ele não tivesse condições de resistir ao avanço, tá? Justamente, né, do Iraque. Ele não pensava. E aí, né, ele invade sem declarar guerra formalmente. Aí o progresso foi lento e o ataque acabou sendo repelido. Em 82, olha só, os iranianos lançaram sua contraofensiva, isso em 82. E aí eles tomam a iniciativa, os iranianos. A guerra passa, então, a abranger aspectos religiosos nacionalistas. Aí os curdos e xiitas demonstram apoio a quem? Ao Irã no esforço da guerra. O resultado foi o quê? Mortes, né? Perda de vida aí, tá? Principalmente a população civil. Aí a guerra foi extremamente, com isso, claro, toda guerra é extremamente o quê? Custosa, dinheiro pra caraca, né? De ambos os lados e vidas de inocentes. Esse conflito, ele foi comparado, em 1980, esse conflito do Irã e Iraque, ele foi comparado até mesmo à questão como é que eu vou dizer, da Primeira Guerra Mundial. Por que ele foi comparado à Primeira Guerra Mundial? Porque utilizou táticas que na Primeira Guerra foi usado. A questão das trincheiras, tá? Aqueles buracos que são cavados no chão, onde o soldado fica ali escondido, tá? E vai para o fronte. E aí, um outro ponto marcante dessa guerra foi também o uso de armas químicas. Muitos países muçulmanos e ocidentais apoiaram quem? O Iraque, tá? Com dinheiro, com equipamento, com informação de inteligência, ou seja, com satélites, tá? E algumas outras nações apoiou quem, gente? O Irã, tá? O conflito, né, deixou os dois países, né, extremamente cansados, como é que se diz? Exaustos com aquela guerra que demorou 8 anos aí, gente. O Iraque, ele estava quebrado já financeiramente. Por isso que lá no início eu falo sobre a questão do declínio econômico. E aí, né, o Iraque, embora quebrado financeiramente, mas ele possuía um exército aí das boas. Já o Irã, nesse período, né, tinha também tido perdas aí, ele viu aí a sua revolução islamita sedimentada. Aí, no ano de... Mas olha só, mas só que antes, presta atenção, lembra quando eu falei de 79? O Irã, ele era um dos maiores aliados de quem? Dos Estados Unidos, isso em 79. Olha só, ele já tinha, o Irã aqui, ó, ele era aliado de quem? Dos Estados Unidos, cara. E aí, né, a estratégia, né, por abrigar a maior parte de reservas mundiais de petróleo, então o país sofreu a Revolução Islâmica, que aí isso fez a deposição lá do Shah, do imperador, que eu já tinha falado para vocês, e na posse do Ayatollah, que era o famoso chefe religioso, o Khomeini, também conhecido, ele toma posse. E o xiita, nesse caso aqui no Irã,
deixou de ser, nesse caso, uma monarquia aliada ao Ocidente para se tornar o quê, gente? Uma ditadura fundamentalista no Islã, na questão islâmica. Tá ok? Então, o fato da população ser de maioria xiita, que, presta atenção, os xiitas, eles são radicais, são islâmicos radicais. É isso que faz a confusão em vocês. Ambos são islâmicos, só que o sunita, ele é mais paz e amor, e o xiita é aquele barril de pólvora, tá? Então, explica essa questão da população ser a maioria xiita, ou seja, islâmicos radicais, né? Explica a maciça adesão à revolução. Então, Khomeini, né, lembrando aí, ele, né, defendia essa expansão dessa revolução. Foi quando cria atritos com outras nações do Oriente Médio, né? E criticava abertamente os Estados Unidos. Olha a titiquinha que ele fez, né? Acusando de corromper valores islâmicos. Olha aí a questão. Tá entendendo, gente? Ó, então. E essa guerra aqui também, gente, ela vem, olha só, quando eu falo impactos ambientais, socioambientais, os sócios são as perdas aí de diversos civis inocentes, ainda mais crianças e mulheres. Não tinha nada a ver com babado, confusão e gritaria. Já a questão ambiental foram derramamentos de petróleo, gente, no Oceano Índico, tá? Ali naquela região do Golfo Pérsico. Então, houve aí um derramamento de petróleo absurdo, poluindo, né, aquela região toda. Tá ok, gente? Aí, olha a fofoca. A ONU, vem a ONU de novo, né? A ONU, embora declaradamente ela não tomou partido, até então não tinha falado da ONU, não foi isso? Ela não busca coordenar nada, nada, ela fica na dela, tá? E aí, o Iraque, né, as atrocidades cometidas, né, a olhos vistos pelo Iraque, com seus ataques químicos aí, né, contra civis, lembra que eu falei dos danos sociais, né? Os iraquianos, como os agressores, né, até dia 11 de dezembro de 91, olha aqui, 91, Saddam passa a ser o principal antagonista da região após a Guerra do Golfo. Porque em 80, o Irã e o Iraque iniciaram aquela guerra sangrenta que teve forte motivação de fundo, o que, gente? Fundamentalista religioso e com a presença aí de quem, gente? Dos Estados Unidos e, né, na questão aí da guerra, dos Estados Unidos no Oriente Médio. Aí esse conflito, ele terminou em quando, gente? Em 88, não foi que eu estava lá falando? Aí não teve vencedor nenhum. Deixa eu só falar uma coisa, na guerra do Golfo, na guerra do Irã e Iraque, não teve vencedor nenhum, tá? E isso aí acaba levando, né, a guerra de quem? Do Golfo e depois a guerra do Iraque. Essa guerra aqui do Golfo, ela foi responsável também por desastres ambientais, também grandes desastres ambientais, que é a questão que eu tinha dito para vocês aí, milhões de barris de petróleo que foram incendiados diariamente pelas tropas de quem? Iraquianas no Kuwait. Por isso que é Iraque e Kuwait, tá? Também teve uma questão contra a questão social, epidemias respiratórias, né? Tornou assim mais suscetíveis a riscos, né? E negócios de doenças como câncer. Então, isso tudo, né, gerou sérios problemas à sociedade. Então, não existe a questão de, como é que eu vou dizer para você, de você dizer que quem ganhou e quem perdeu, porque a sociedade civil ela foi a mais afetada. Então, esse conflito, né, da Guerra do Golfo, ele aconteceu justamente, né, foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos, que era liderando as forças internacionais, contra o Iraque, olha só, tá? No começo de 91, né? E o ataque americano, ele foi consequência de quem? Da invasão do Kuwait pelo exército iraquiano. Então, pelo Iraque ter invadido o Kuwait, os Estados Unidos vão em defesa ao Kuwait. Essa é a verdade, tá? Essa guerra ficou conhecida internacionalmente, né? Aí, porque foi transmitido o tempo inteiro pela televisão.
E aí, aí você tem operação de tempestade no deserto, impactos socioambientais, punições ao regime de Saddam, né, impostas pela ONU. Essa invasão do Kuwait pelo Iraque foi uma consequência da insatisfação daí do governo iraquiano, lembra disso, com algumas ações do governo do Kuwait, né? Seria o quê? Os Estados Unidos, ao atacar o Iraque, ele precisava primeiro entender as razões que levaram o Iraque a invadir o Kuwait. E isso ele não fez. Então, no contexto dessa invasão do Kuwait, na data, você tem os acontecimentos aí da década de 80, a anterior, que foi a guerra do Irã e do Iraque. E aí, entre essas duas nações, houve uma parte dos interesses aí internacionais que usaram nada mais, nada menos o Iraque como instrumento para barrar o avanço da Revolução Islâmica. Foi isso que aconteceu, entendeu? Então, durante essa guerra, os iraquianos eles tiveram o apoio dos Estados Unidos, que tinha como interesse enfraquecer quem? O Irã. E eles também tiveram o apoio, né, e da Arábia Saudita e do Kuwait, que esses dois últimos emprestaram grandes somas de dinheiro ao país governado por Saddam Hussein. Aí esse amplo apoio internacional acabou impedindo que os iraquianos fossem derrotados. E a guerra foi encerrada. Beleza. Aí, só que o que acontece após a guerra? A economia iraquiana, o que acontece? A economia iraquiana estava em crise. E aí foi necessário aumentar a arrecadação do país. E como? A maior fonte era o quê, gente? O petróleo. Então, o valor do barril, que estava considerado baixo naquele período pelo governo iraquiano, isso em 90, o barril do petróleo, então, né, automaticamente ele o quê? Passa a subir. Então, acusava o governo nesse período, o governo iraquiano, passa a acusar, ou confusão, né? Passa a acusar o governo haitiano de ser o grande responsável pela redução do valor da venda aí do petróleo. E aí, né? Além disso, o governo do Iraque acusava também o Kuwait de extrair petróleo das reservas dos poços ali, muito próximos da fronteira dos dois países. Aí o bicho pegou. Aí isso, o Saddam Hussein ficou pau da vida, né? Não gostou da situação. Foi aí que o Saddam virou e falou assim, em relação ao Kuwait, foi o fato de que os kuwaitianos passaram então a cobrar a devolução dos empréstimos cedidos aí durante a guerra do Irã e Iraque. Saddam, que considerava isso inaceitável, julgava que o esforço do Iraque na guerra contra o Irã também havia servido aos interesses de quem? Do Kuwait. Cara, é muita confusão. Aí, Saddam desenvolve um discurso hostil em relação ao Kuwait, tá? E aí o que deveria ser, né, aí uma questão de província do Iraque, justamente é vista por muitos historiadores, essa questão do Saddam, essa decisão tomada, como um erro estratégico, porque o governo iraquiano não havia considerado que os Estados Unidos jamais permitiriam o fortalecimento de um país que poderia ameaçar a soberania da Arábia Saudita. Lembrando que a Arábia Saudita é um grande aliado aí dos americanos. Então, além da invasão do Kuwait, tornaria o Iraque um dos países com maiores reservas de petróleo do mundo. Algo também que não receberia aí nenhum apoio norte-americano. Logo, essas punições, né, as consequências, né, o que foi? Invadiu o Kuwait, as forças iraquianas. Aí, quando eles conquistaram rapidamente o país, principalmente o exército iraquiano, era um dos maiores do mundo por causa dos anos de guerra, como eu já falei anteriormente, e a invasão do Kuwait gerou uma reação internacional imediatamente, tá? E no mesmo dia dessa invasão, a ONU, ou seja, o Conselho de Segurança da ONU, né, ele divulga, né, uma resolução que condenava a invasão coordenada pelos iraquianos. E aí ele ordena que as tropas do Iraque abandonassem o Kuwait logo de imediato. Né? Então, as forças iraquianas no Kuwait resultou no desembarque de tropas americanas e britânicas na Arábia Saudita. Então, vem de novo aí o apoio da Inglaterra. As tropas americanas e britânicas, então, já passam a se instalam na Arábia Saudita. E aí foram colocadas propositalmente para quê? Para impedir a invasão daquele país pelas tropas iraquianas. Ok? E aí, novamente, o Conselho de Segurança da ONU, né, emite uma nova resolução, né, contra o Iraque, onde estabelecia que as tropas iraquianas se retirassem do Kuwait. Aí o governo iraquiano seguiu ignorando, nem aí,
nem estava aí para a situação, tá? Ele simplesmente ignorou tudo o que o Conselho de Segurança tinha determinado. E aí foi quando, né, uma colisão internacional, tá? Liderada pelos Estados Unidos, resolve então, sabe como é que os Estados Unidos é, né? Não dá bobeira. Aí em 98, em 98 não, minto, em 91, foi iniciados ataques aí aéreos contra o Iraque. Aí esses ataques foram estratégicos, em locais específicos, estratégicos, né? Que ficaram internacionalmente conhecidos porque foram transmitidas também em tempo real. Tá? Então, essa campanha aérea foi substituída por uma campanha terrestre. Então, e as forças internacionais foram lideradas aí por um general americano. Aí a ação militar por terra estendeu, tá? Foi estendida. E o despreparo que o exército iraquiano tinha, né, rapidamente foi o quê? Contribuiu para a derrota dele. A partir daí inicia a fuga, retornando ao território iraquiano. As últimas tropas iraquianas que saíram do Kuwait, né, nesse mesmo dia, os Estados Unidos encerraram aí a ofensiva e a guerra do Golfo, tá? Então, muitos estudiosos veem essa guerra, né, primeiro como parte de um conflito entre os Estados Unidos e o Iraque. E também, quando eles falam sobre a invasão de 2003, é vista como uma segunda parte. Então, aqui seria a primeira parte e, em 2003, a segunda parte. Tá? E aí, outros estudiosos já não concordam com essa teoria, não. Aí você tem que ver, né, ali, principalmente numa questão de interpretação de texto, o que o cara está querendo falar. Então, vocês cuidado aí com a situação. Por isso, logo depois do atentado das Torres Gêmeas, né, o governo de Bush filho, porque lá durante a Guerra do Golfo era o Bush pai. Aí, por isso, as guerras contra o terror, as invasões do governo Bush, o que acontece? Né? Lembrando que essa guerra ao terror, também guerra ao terrorismo, tudo foi consequência, né, foi desencadeada aí pelo atentado de 11 de setembro de 2001. Né? Lembrando que quem estava na presidência dos Estados Unidos era o Bush filho. Então, um forte apelo religioso, o Bush filho, ele usa um apelo religioso, neoconservador, né? E, nesse mesmo tempo, essa doutrina, né, ela fica conhecida como a doutrina Bush, onde gera uma forte reação entre os aliados europeus, que acabaram exigindo maior moderação no uso de conceitos históricos e religiosos. Né? Aí o Bush fez esse seu discurso, né, algo que carrega um tremendo significado, que ele até chegou a citar a questão das cruzadas para os muçulmanos e cristãos. Tá? Soube então que o atentado seria tratado como um ato de guerra, com que os governos assumiriam poderes muito maiores e deter as pessoas estrangeiras, né, que começa aí a questão. Essa questão da guerra, do terror, nada mais, nada menos, significou um esforço de mobilização em diferentes planos, tanto na questão ideológica, política diplomática, econômica, militar, de inteligência, contra-inteligência, enfim. Né? Os Estados Unidos automaticamente, né, comanda a operação da guerra do terror, invade e ocupa os países como o Afeganistão e o Iraque. Né? Na verdade, né, ele dizia que estava à caça, né, do terrorista, né, nesse mesmo tempo, e aí, né, o principal alvo da chamada da guerra do terror, né, supostamente eram os apoiadores dos movimentos terroristas, né, e aí você tem o mesmo o chamado eixo do mal, né, no caso, o eixo do mal seria aqueles países que fossem, né, simplesmente contra os Estados Unidos. O objetivo central dessa guerra que os Estados Unidos determinou em 2003, né, foi acabou gerando críticas. Né? Hoje, o país é alvo de inúmeros atentados terroristas à questão do Iraque, a gente sabe disso. Tá? O terrorismo no Iraque, antes da invasão americana, né, sabemos disso, e também alguns críticos consideram que as guerras, né, tinham objetivos aí menos ofensivos. Tá? Aí você vê aí a questão da invasão americana ao Afeganistão e a invasão americana ao Iraque.
a caça a Osama e a Bin Laden e a Al-Qaeda, dizendo que tinha a questão também de armas, né, nucleares, biológicas. Enfim, tem aquela polêmica, né, que Bin Laden está morto ou não está, né, uma polêmica que gera aí até nos dias atuais, que a gente deixa aí para conversar, bater depois. Isso vai ter um reflexo, né, aí os reflexos aí da Primavera Árabe, que em 2010, né, no Oriente Médio e no norte da África, na parte setentrional, foram sacudidos uma série de revoltas populares que ainda trazem consequências para a região, né? Habitantes da Tunísia, a população da Tunísia, da Líbia e do Egito foram às ruas justamente protestar, né, contra os governos que eram repressivos e reivindicar melhores condições de vida. Aí esse movimento ganhou aí um nome na mídia de Primavera Ásia, tá? A Tunísia, na verdade, deixando isso bem claro, ela que foi o berço de revoluções que se espalharam pelas nações vizinhas, tá? Em oposição às altas taxas de desemprego, às precárias condições de vida, à corrupção de governos autoritários. Então, essa questão da Primavera Árabe, na verdade, foi contra um governo repressivo do ex-presidente Zine, tá? E o estopim do movimento foi, então, limitado à Tunísia, justamente quando um comerciante, um pequeno comerciante local, né, Mohamed Bouazizi, atirou fogo no próprio corpo. Isso repercutiu aí no mundo inteiro, a mídia toda. E aí, esse suicídio desse comerciante, né, a população da Tunísia, se revoltou contra a corrupção, a questão das políticas repressivas do governo, né, o presidente, então, foi forçado a deixar o país, o que inspirou revoltas similares aí nos países próximos, tá? Bem, as pautas seria, quando eu falo aqui, os diferentes casos da Tunísia, da Líbia, do Egito, Iêmen, Jordânia, Síria, Marrocos, Iêmen, aí vai, gente, eu vou ficar aqui muito tempo falando, né? Esses são os países que foram os principais envolvidos na Primavera Árabe. Esse período trouxe transformações históricas que vieram justamente mudar os rumos da política mundial. As nações lutaram por objetivos em comum com o fim das ditaduras, né, ou melhores condições de vida, mas seguiram caminhos individuais durante toda a Revolução. Então, cada país tem embarcado numa luta por motivos específicos. A população do mundo árabe partilha de frustrações comuns que estão nas raízes aí justamente dos protestos deles. A principal, gente, isso que é a principal busca da Primavera Árabe, é a falta da democracia e da liberdade, tá? As nações de região são governadas por regimes autoritários, essas regiões aí. Então, onde o poder vem a se concentrar na mão de um único partido ou de pessoa como um rei ou até mesmo um ditador, tá legal? Beleza, gente? Isso aí é a questão. Então, agora vocês vão ler lá a apostila de vocês, fazerem a atividade lá da apostila do caderno 4, né? E para na nossa live a gente corrigir e ir batendo papo, beleza? Tô aguardando vocês lá na live. Beijos!